Boa tarde, eu sou Jane Lanes Cardoso, médica pediatra e coordenadora do programa Saúde na Escola, na Secretaria Estadual de Saúde. E o motivo da nossa apresentação agora é a gente conversar um pouquinho sobre como implementar o programa Saúde na Escola no território. Eu vou tentar dar algumas dicas de ações que vocês podem estar utilizando para implementar o Saúde na Escola no território. Então, assim, primeiro a gente tem que falar na gestão do programa Saúde na Escola e lembrar um pouquinho de conceitos de intersetorialidade das diretrizes do SUS, de equidade, universalização e do próprio conceito de territorialização. Então, acho que a primeira medida que vocês têm que fazer enquanto equipe de saúde e escola é entender que o território não é um espaço geográfico só, mas é um território onde tem centro de saúde, tem escola, mas tem pessoas, tem famílias, tem entidades, associações, associações de pais, tem a associação de bairro, de comunidade, os conselhos locais de saúde. Então, a gente não pode correr o risco de se entender como território isolado, né? Tanto saúde quanto a escola. E, na verdade, a escola é um território, é um ambiente propício, então, para a gente para nós começarmos a desenvolver essas estratégias no sentido de promoção de saúde. E a intersetorialidade, ela é necessária, porque a gente tem percebido que um setor só não consegue resolver problemas mais complexos, como a violência, a questão das drogas, e que a comunidade tem que se reunir em torno desse objetivo. Então, saúde, escola e todas aquelas instituições que vocês puderem envolver para trabalhar junto com vocês nas questões, então, de resolver problemas ou soluções, ou problema de realizar efetivamente promoção de saúde na escola. E assim a gente vai conseguir atender crianças e adolescentes que muitas vezes não estão incluídos no nosso atendimento do dia a dia, porque são as crianças e adolescentes dependem dos seus pais que hoje trabalham. Então, o programa Saúde na Escola tem esse objetivo, né, de inclusão daqueles que nunca são assistidos e aí, por isso, utilizar o ambiente da escola. Como eu falei, o conceito de território que a gente tem que seguir é território como um local onde se preservam os direitos humanos ou se sustenta, se constroem os direitos humanos nos diversos espaços, no momentos de convívio comunitário, e inclui o espaço escolar, onde se integram as equipes de saúde e educação, assim como outros setores e organizações. É um território de responsabilidades compartilhadas. E aí o programa Saúde na Escola vai atuar na promoção e educação em saúde, comprometidos com a garantia e a ampliação dos direitos, prevenção e a violação também desses direitos e o cuidado de atenção aos educandos, de atenção integral, tanto de saúde quanto de educação, que é dessa forma que se constrói crianças e adolescentes que vão exercer uma cidadania efetiva e vão conhecer também os seus direitos como cidadão, mas como respeitar os direitos do outro. Então, é um conceito bem ampliado, né, e que acaba fazendo com que a ação do programa Saúde na Escola seja bastante abrangente. Eu vou lembrar só que ele foi ele é uma política intersetorial dos dois Ministérios da Saúde e Educação, dessa portaria de 2007, e agora recentemente incluiu a assistência social através do programa Bolsa Família, que já é um programa que tem que ser intersetorial. É uma estratégia de integração da saúde e educação para desenvolvimento da cidadania, como eu falei, e da qualificação das políticas brasileiras. Aqui só mostrando para vocês que esse ano a gente teve, graças ao empenho de todos, né, uma adesão bastante grande do PSE em todos os municípios
dos 295, 251 municípios aderiram, fizeram adesão ao programa Saúde na Escola. Então, a gente teve um incremento grande, hoje é 85% dos municípios, e isso faz com que a gente se preocupe, que a adesão é o primeiro passo, mas depois tem toda a implementação. O outro ponto inicial é constituir o GTI, seja o GTI municipal, que você vai ter membros da educação, da saúde, dos diversos níveis de ensino, que pode ser educação infantil, de nível médio, ensino fundamental, da educação de jovens e adultos. A saúde, é lógico, assistência social, dentro da saúde, os setores afins, né? Setores de vigilância em saúde, enfim, de atenção básica, que possam estar contribuindo para que efetivamente essas ações ocorram e que não sejam ações isoladas, nem na saúde, nem na educação. Uma novidade que eu acho que vai ajudar a todos é que o Ministério da Saúde e da Educação está elaborando cadernos do programa Saúde na Escola, e esses cadernos vão trazer, o objetivo é que seja utilizado pelos GTIs e para dar diretrizes para as equipes de saúde e educação. Então, acho que eles vêm facilitar esse processo de implementação e de implantação do programa Saúde na Escola nos territórios. Aqui só para ilustrar, né, que assim, no processo de implementação do PSE, tem que se conhecer esse território todo, e eu penso que essa é a primeira ação que o grupo intersetorial ele tem que promover. As pessoas ficarem com essa ideia de que você não está sozinho e quem que vai poder, na comunidade, estar ajudando a promover essas ações. Uma ideia interessante, que a gente usa bastante na cidade de Florianópolis, onde o programa Saúde na Escola ocorre há mais tempo, é oficinas de implantação do programa Saúde na Escola. É um momento onde saúde e educação se reúnem. Então, pode ser uma data que vocês acordem e que ambos, equipe de saúde da família, responsável por aquela escola, ou o centro de saúde todo, eles podem se reunir e conhecer o programa Saúde na Escola, porque aí você consegue fazer com que toda a escola e toda a equipe entenda o programa, que ele não é de uma pessoa isolada, mas é de trabalho em equipe, e aí nesse momento já fazer o planejamento para o ano, para o semestre, enfim. Isso facilita inclusive o processo de trabalho da escola, porque a gente não pode chegar na escola num determinado dia e resolver fazer uma ação. A escola tem todo um currículo para seguir e fica muito difícil se as coisas não forem planejadas. E aí um momento muito importante, como o programa Saúde na Escola agora vai ter um ano, de junho a junho, né, que foi a adesão, muito importante é já planejar esse final de ano com a escola para o próximo ano. E aí vocês conseguem privilegiar, né, alguns temas que são importantes do PSE e que podem entrar no PPP da escola. Então, já fica planejado no calendário escolar em que momento isso vai ser tratado dentro de uma disciplina, de maneira transversal e não focal. Então, isso faz com que esse caminho do PSE não seja só um determinado dia, uma determinada comemoração. Ele vai fazer parte do currículo escolar e também das atividades da equipe de saúde da família. Tem que ter pactuação de metas, porque tem algumas metas que têm que serem cumpridas, né? Construir esse planejamento, que pode ser uma agenda comum, né? E tentar traçar alguns indicadores que vocês têm que, para vocês mesmos, que vocês têm que atingir a partir desse planejamento. Dos componentes um pouquinho, a gente vai falar do que foi agora a inclusão da creche e a pré-escola. O componente 1, para todos, é a avaliação das condições de saúde para todos os níveis de ensino. E nós temos esse ano uma novidade, que são as ações essenciais. A verificação do teste do olhinho. A recomendação é que se repita, isso não é uma prática das equipes de saúde, mas 2 vezes por ano, e a partir de 3 anos, 2 anos, 1 vez por ano. Então, é claro que assim,
as equipes de saúde não têm isso na sua prática diária, mas isso é recomendado durante a avaliação de crianças na primeira infância. Então, há necessidade de capacitar, então vocês vão ter que ver qual o profissional que pode ajudar vocês, um oftalmo, um pediatra, que já tem habilidade de fazer, e treinar as equipes para fazer o teste do olhinho. E precisa de oftalmoscópio, enfim. Então, mas só que há uma importância muito grande do teste do olhinho, né? Ele detecta algumas doenças na infância que podem levar à cegueira. Então, é fundamental que essa ação seja uma ação da equipe de saúde. Avaliação antropométrica, acho que isso é simples, muitos de vocês estão fazendo. Pode fazer, melhor que se faça no ambiente escolar, né? Tem que combinar um dia para que as crianças venham com pouca roupa, enfim, facilite o processo. E os equipamentos, que pode ser uma dificuldade das equipes, eles podem ser comprados com o recurso do Programa Saúde na Escola. A educação de saúde, a educação também recebe um recurso no PAR que pode ser usado para a compra desses materiais. A saúde bucal eu acho que é mais fácil, porque já é uma prática dos odontólogos irem às creches e para a escola para fazer a prevenção, a escovação, ensinar na escovação, a aplicação de flúor e a avaliar a boca das crianças para ver dentes cariados ou outros problemas que tenham demanda depois para o atendimento individual. E a verificação da situação vacinal. Aqui a verificação da situação vacinal pode ser uma situação difícil na primeira infância, não tanto, mas depois ensino fundamental e médio, mas existem várias estratégias. Tem escolas que pedem na matrícula para que se leve a caderneta, aí vocês podem xerocar essas cadernetas ou combinar com o centro de saúde um dia que vocês tenham elas em mão, para alguém já ir lá verificando as cadernetas. Eu acho mais fácil e mais prático xerocar a paginazinha do calendário e depois a unidade de saúde leva e ao longo do mês, do ano, enfim, ela vai verificando e chamando aqueles que estiverem com vacina alterada. Nas crianças menores, na primeira infância, até 5 anos, a gente acaba que isso já é uma rotina da equipe. Mas eu acho que facilita bastante e melhora muito a cobertura vacinal. Mas também eu acho que ajuda se algumas ações forem feitas dentro da escola. Então, sensibilizar a escola, os professores, como trabalhar esses conteúdos de imunização dentro do conteúdo de currículo escolar, isso nos maiores, no ensino fundamental e médio, pode funcionar como uma sensibilização importante. Também nos momentos da comunidade, que venha encontro de pais, associação de pais, no próprio Conselho Local de Saúde, falar da importância da vacinação e que isso é uma responsabilidade das famílias, das pessoas, enfim. O GTI fomentar a participação da escola na questão do auxílio da verificação da situação vacinal. Já falei da caderneta na matrícula. Nas creches, como tem vacinações mais frequentes, que depois as crianças maiores não têm, o ideal é que se peça essa caderneta 2 vezes por ano. Que se faça, então, um processo de promoção de saúde anterior, notificando os profissionais da educação, né, através de uma conversa, enfim, como envolve as famílias no começo do ano, para que elas auxiliem e se sensibilizem de manter o calendário vacinal em dia. Ainda dentro do componente 2, promoção e prevenção de saúde, ações essenciais são segurança alimentar e alimentação saudável. Então, quando a gente trabalha a avaliação da condição nutricional lá na avaliação antropométrica, não vai fazer essa avaliação só para ficar com os dados lá ou ter o diagnóstico da condição nutricional, mas tem que ter uma organização de planejamento de como que eu vou trabalhar a segurança alimentar e alimentação saudável na escola ou na comunidade escolar. Nós temos também aqui a cultura de paz e direitos humanos e a promoção da saúde mental no contexto escolar. Depois eu vou falar um pouquinho individualmente de cada uma.
A promoção de saúde mental no contexto escolar, nós estamos dando algumas diretrizes de como trabalhar essa questão da saúde mental no contexto escolar, até preocupando-se de não fazer diagnósticos ou de medicalização ou de se apressar em determinados diagnósticos, que hoje a tendência é se pensar que qualquer criança agitadinha em sala de aula, ela seja hiperativa, enfim. Então, a orientação que eu dou a vocês é se preocupar mais com a promoção e observar aquelas crianças que diferem do grupo antes de começar a pensar em doença. Então, essa é a função do programa Saúde na Escola. Então, nós podemos trabalhar, principalmente na primeira infância, na creche, na educação infantil, grupo de famílias solidárias para encontro e trocas de experiências, que enfoquem vários momentos do desenvolvimento infantil e que, às vezes, é a dúvida comum das famílias, das mães que trabalham, enfim, e que o centro de saúde pode ser o mediador desse grupo de famílias. Então, isso é uma estratégia bem interessante. Eu acho que, principalmente em crianças de creche e pré-escola, a gente tem uma adesão interessante a esses grupos de famílias. Trabalhar também relações afetivas interpessoais, para que nós consigamos desenvolver habilidades na infância que promovam um desenvolvimento infantil adequado e saudável. Então, isso acho que a saúde pode dar esse suporte. Isso é bem atual, esse enfoque na primeira infância, mas a gente sabe que tudo que é evitado de problemas nessa fase, de relações interpessoais, de inclusão das crianças naquele grupo da escola, no desenvolvimento dessas habilidades, na questão das relações interpessoais e afetivas, isso promove a cultura da paz. Então, a não violência, e isso é muito importante para o desenvolvimento infantil. Então, são algumas diretrizes que são muito importantes e que são fundamentais de serem trabalhadas nessa idade. Não é o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, isso também é importante, mas são o desenvolvimento integral da criança que faz com que ela melhore o desenvolvimento como um todo. Trabalhando a segurança alimentar em todos os momentos que você tem de festividade nas creches e na pré-escola, incluir frutas e sucos naturais, que isso faz com que eles vão aprendendo que esses alimentos são importantes e devem fazer parte da sua alimentação diária. Uma outra estratégia interessante são as hortas escolares, né? Então, isso é uma proposta que vem sendo adotada há já algum tempo nas creches e pré-escolas, que eles ajudam a plantar, ajudam a colher, né? Então, faz com que eles conheçam e reconheçam alguns alimentos que, às vezes, os pais, as famílias não compram e aprendam a comer esses alimentos e como eles são importantes para o desenvolvimento deles. Então, é uma estratégia bem interessante e que hoje está sendo ampliada também para as escolas onde existe local apropriado de ensino fundamental, enfim, e que até a comunidade pode se envolver no cuidado dessas hortas. É uma experiência bem interessante. Nós temos em Florianópolis até alguns centros de saúde que já estão fazendo as suas hortas no centro de saúde. Então, mostrando à comunidade que aquele centro de saúde, aquela unidade de saúde, não é só um espaço para se tratar doença, mas é um espaço que se promove saúde. As festividades eu já tinha falado, mas assim, é importante que haja um combinado nessa ação com creches e pré-escolas, para não aceitarem doações, enfim, de refrigerantes, de guloseimas, e que o momento da festividade também você inclua lá frutas, verduras e legumes, para que ela possa entender, para que as crianças possam ir aprendendo também no momento de festa, que isso é bem comum na creche e na pré-escola, como isso pode ser incluído. A alimentação saudável, ela pode fazer parte de um dia de festa também.
Quanto à cultura de paz, construir uma cultura de paz é gerar as transformações necessárias para que a paz seja o norteador das relações humanas e sociais, no sentido de promover a convivência com a diferença e o respeito. Então, nós estamos, ao promover isso, dando sustentabilidade para que toda a comunidade escolar, crianças e adolescentes, educandos, tenham acesso aos seus direitos humanos. E aí nós temos vários documentos, enfim, que já trazem isso de forma muito clara, como o ECA, a Constituição, as próprias diretrizes do SUS, e é importante que escola e saúde conheçam esses documentos, porque eles nos trazem claramente a orientação de como a gente deve sustentar a questão do direito humano dentro do espaço da comunidade escolar. A saúde bucal. Então, importante também na saúde bucal é que vocês pactuem com a educação, que a educação tem um papel importante de prover um ambiente, uma logística escolar favoráveis para as práticas diárias de escovação dentária e uso de fio dental. Se não houver esse espaço, é difícil que a criança entenda que ela, durante o espaço da escola, ela tem que escovar o dente. E essa é uma ação, além do ambiente, que tem que ser trabalhado por toda a comunidade escolar, todos os professores. Não é só esperar o dia que a equipe de saúde vai para a escola e vai fazer essa atividade. Acho que isso tem que ser ao longo do ano e tem que ser trabalhado por todos dentro da escola, né? Não custa você lembrar a criança que vai sair para o intervalo que depois que é importante a escovação do dente, enfim. Mas tem que ter esse espaço. Profissionais de saúde e educação podem tratar e combinar que esse deva ser um tema transversal dentro da escola, que deve ser trabalhado ao longo do ano, que entre no plano político-pedagógico e que, assim, não é uma questão de um dia que o dentista vai lá, vai fazer uma ação, o professor retira-se de sala de aula e a equipe de saúde fica sozinha com as crianças. Acho que é a inclusão de toda a comunidade escolar mesmo. A realização da avaliação de saúde bucal é uma questão agora, tanto no ensino infantil quanto no fundamental e médio, que tem que fazer não só a promoção, mas avaliar a saúde bucal. Vocês podem daí classificar risco naquele momento e já conciliar a agenda do odontólogo com essa demanda. Então, depois notificar os pais, enfim, pode ser a saúde, pode ser a educação, né? Que agende essas crianças que estão com dentes cariados ou com problemas e dentro da prioridade de risco para o atendimento individual. Eu gostaria de lembrar também uma discussão que é bem recente, mas é importante, que procedimentos invasivos, eles precisam, tanto da odontologia como vacinação, eles precisam da autorização dos pais. Mas nós temos estimulado, e os cadernos do Programa Saúde na Escola do Ministério da Saúde e Educação vão trazer isso, que aquelas demandas que o Programa Saúde na Escola faz dentro da escola, que é avaliar a boquinha para ver se fazer essa avaliação clínica, a questão da promoção, da escovação, enfim, e da antropometria, as ações que não sejam invasivas, não precisem autorização dos pais, porque senão nós estamos violando um direito da criança e adolescente que ela tem. No momento que ela entra dentro da escola ou do centro de saúde, a gente tem a responsabilidade sobre elas. E não deve negar, né, esse acesso, desde que não seja um procedimento invasivo. Então, o que a gente orienta é que no início do ano, numa reunião de pais, enfim, vocês tenham a oportunidade de apresentar para os pais o que é o Programa Saúde na Escola e dizer que sistematicamente ocorrem ações de saúde, que as crianças vão ser avaliadas, pesadas, medidas ao longo do ano e que a escola está se responsabilizando por essas atividades e que não vai mandar essa correspondência porque entende que seja uma ação longitudinal. Acho que assim a gente não está violando os direitos da criança e adolescente e também não incorre em questões éticas.
Dentro do ensino fundamental e médio, das ações essenciais, o que difere aqui das condições de saúde é a acuidade visual, que a gente não vê, não é recomendado ver nas crianças de primeira infância. A gente vai se preocupar lá com o teste do olhinho, que verifica, então, o retinoblastoma, o glaucoma, enfim, aquelas demandas que são da primeira infância e que podem levar à cegueira. Então, por volta dos 5, 6 anos, quando já existe uma formação completa da visão e a criança já está entrando no ensino onde ela está iniciando a alfabetização, aí sim a gente vai usar a escala de Snellen para fazer a triagem visual. E essa avaliação visual ela pode ser feita tanto por professores, educadores treinados, quanto pelos profissionais de saúde. E é importante que haja uma capacitação, ou por um profissional de saúde, que vocês tenham acesso. No próprio Ministério da Saúde, lá no Saúde na Escola, pode baixar todos esses documentos que orientam como se faz. E aí é importante também que se trace um plano de atendimento depois dessas crianças, que 20 a 30% dessas crianças vão acabar tendo uma suspeita, né, por o teste de Snellen, de baixa acuidade visual, e vão ser necessárias uma avaliação individual. Para as crianças em torno de 6 anos, muitas vezes é necessário usar a escala com os bichinhos, porque ela está começando a alfabetização, ela às vezes não tem noção de lado, de direita, esquerda, enfim, aí pode complicar um pouquinho para os pequenos. A avaliação antropométrica a gente já falou um pouco, vale a mesma coisa para os pequenininhos, né? Assim, os maiores sempre respeitar a questão, pedir para que eles venham com poucas roupas, mas respeitar a condição no sentido de combinar com a escola um espaço adequado, que possa entrar de 1 a 1, que tenha um pouquinho de privacidade, porque quando eles vão ficando maiores, eles já têm mais dificuldade de aceitar qualquer procedimento que tenha que tirar um pouco da roupa, enfim. Na saúde bucal, uma coisa importante é que vocês devem pactuar isso com a saúde bucal de cada município, ou com outros setores afins, ou com a própria educação, que vocês têm que ter minimamente a escova de dente para as crianças e a pasta de dente, né? Para que esse material fique na escola para utilizar ao longo do ano. Algumas equipes ganharam esse kit bocão, mas é costume também a equipe de saúde bucal ter para explicar, então, na escola como se faz a escovação adequada, trabalhar com as crianças. A verificação da situação vacinal, nós já falamos lá, vale aqui também, né? Tudo que a gente falou da criança. A diferença da criança pequena é que os pais ainda estão bem sensibilizados, que tem que acompanhar o calendário vacinal, e a criança maior, principalmente no ensino médio, as vacinas de hepatite, enfim, o reforço do tétano, elas ficam esquecidas. Então, isso tem que ser divulgado de alguma maneira para os pais. E a mesma questão vale, trazer o cartão de vacina, xerocar durante o ano, e a unidade pode ir vendo aos poucos. Dentro da avaliação visual, eu acho que é uma pergunta que vocês devem estar já pensando em fazer. Nós temos a questão, como eu falei, da avaliação individual. Então, antes da avaliação individual, eu acho que nós temos que pensar assim: se eu não tenho condições de fazer esse atendimento individual, isso não impede que eu faça a triagem visual, porque aquelas famílias que puderem comprar o óculos, que puderem recorrer a um serviço especializado por sua conta, elas vão fazer. E óculos de criança, devido aos problemas de refração que são frequentes nessa fase de vida, depois dos 6 anos, eles não são muito caros, então às vezes as famílias têm acesso. Então é importante que se faça. E a outra questão é que a avaliação visual não é só consulta oftalmológica. Vocês podem, na escola, estar discutindo com as escolas que vocês vão trabalhar a promoção da saúde visual também, que é bastante importante. Às vezes a gente não tem ambiência, não tem
claridade suficiente, não tem cômodos adequados para que a criança não comece a ter dificuldades visuais, enfim, de uma ambiência inadequada. Então, é bem importante fazer essa discussão também com a escola. E aí, a questão da avaliação específica da demanda de um oftalmologista, a orientação que nós temos dado é que vocês verifiquem nos seus municípios se tem serviços ou conveniados, ou contratados, ou serviço próprio, ou de um município vizinho maior que tenha, que vocês possam fazer uma pactuação. E aí vocês podem fazer adesão ao Olhar Brasil, que a adesão está aberta, vocês vão ganhar o recurso para consulta, para a compra do óculos e para o atendimento integral, se houver, da criança que está na escola. Esse programa, até infelizmente, né, mas acho que a intenção é que todas as crianças estejam no programa Saúde na Escola, ele fica focado muito na criança que está no programa Saúde na Escola. Mas depois de fazer esse diagnóstico no local, vocês podem combinar com o município vizinho, que vai ficar o gestor do programa, ele que deve encaminhar toda a papelada, enfim, lá no site está bem explicadinho de como fazer a adesão e para que vocês o gestor possa remunerar esse serviço. Eu acho que é um diagnóstico que vocês têm que fazer em cada local e aí sempre estar em contato com a gente para ver como que nós podemos estar auxiliando vocês para fazer essa adesão. Alguns municípios querem caminhar por sua conta, né, já tem algum serviço próprio e não querem fazer adesão ao Olhar Brasil. Não é obrigado dentro do PSE fazer essa adesão, mas acho que esses programas eles vêm linkados justamente para que haja um auxílio no desenvolvimento todo da questão do acesso à saúde visual. Nós vamos ter também futuramente a possibilidade de um consultório itinerante, isso já está em vias de ser em planejamento, mas ainda temos várias dificuldades, mas no futuro, eu creio que o ano que vem a gente vai ter a possibilidade desse consultório itinerante e que tem todo o ambiente adequado, com oftalmologista, enfim, para fazer a avaliação visual, mas nós estamos ainda bem em processo inicial dessa discussão. Bom, aqui eu já falei um pouquinho do Olhar Brasil, ele tem uma portaria, nesse momento ele privilegia crianças em escola e educação de jovens e adultos, aqueles jovens e adultos que foram incluídos no programa Saúde na Escola. Já falei um pouquinho que tem que ter treinamento de professores das escolas, de técnicos de saúde, ao menos 2 pessoas de cada setor, para que, se a criança não fez a avaliação na escola, possa fazer no centro de saúde e vice-versa, porque haja um acesso, né, e um acesso longitudinal. Da experiência que eu tenho, que essas ações elas acabam fomentando nos municípios a construção desses fluxos, que vem beneficiar todos os usuários do SUS, né? Embora nesse momento sejam crianças e adolescentes, e lembrando que como crianças e adolescentes depende muito dos seus pais, crianças e adolescentes, principalmente no ensino fundamental, eles não têm queixa de baixa visão, eles não percebem que não enxergam, e muitas vezes essa deficiência visual é só observada com a dificuldade de aprendizagem. E aí, às vezes, é tarde, isso pode levar à evasão escolar, promove mais violência, porque aquele aluno que não aprende na escola, ele vai perturbar, ele vai ter, enfim, outros caminhos, e uma situação que é perfeitamente prevenível. Saúde bucal também já falei um pouco, é importante ter um material, uma ideia de material importante que vocês podem estar adquirindo com o recurso do Programa Saúde na Escola, é os escovódromos, né? Eles podem ficar em alguns ambientes na comunidade, na própria escola, para facilitar a escovação e toda a questão da promoção. Eu falei um pouquinho da ida
dos profissionais de saúde na escola para fazer essa questão educativa e de que para vocês sensibilizarem a escola, que não seja aquele momento que vocês vão à escola e ficam sozinhos. É importante que o professor aprenda e que ele depois possa fazer isso ao longo do ano e não só numa disciplina X, mas que todos possam estar participando. Pactuação dentro da atividade de educação nutricional, da condição nutricional e alimentação saudável que pode ser feita. Discussão de casos ou temas que necessitem uma abordagem em grupo, um atendimento individual e compartilhado com equipes NAFs e saúde da família. Nos casos mais difíceis, uma visita domiciliar conjunta. Nós sabemos que uma visita domiciliar pode mudar o comportamento das famílias no sentido de adesão, de aderência a algumas orientações, em 15% das situações. Um apoio às ações de educação da escola, já falamos bastante, atividades coletivas, educativas, e apoio à integração entre setores ao próprio sistema de vigilância alimentar e nutricional. Promover atividade física na escola, na comunidade escolar, isso vocês tem um impacto nas questões, principalmente que nós temos hoje epidemiológicas de obesidade infantil e de excesso de peso, o resgate das próprias brincadeiras infantis, que seja promovido em espaços de convivência das crianças, nos intervalos, a promoção dessas brincadeiras, inclusive na comunidade, porque além do lazer e da diversão e do resgate, às vezes, dessas brincadeiras na comunidade, isso promove o controle do peso. Então, é bem importante. A gente tem trabalhos que dizem que na creche, só a parada em intervalos para fazer alguma brincadeira que resulte em uma atividade física, ela acaba promovendo o controle de peso. Dentro do ensino fundamental e médio, essas ações nós já falamos um pouquinho de promoção e prevenção, elas se repetem, né? Aqui também a gente tem segurança alimentar e alimentação saudável, cultura de paz e direitos humanos. E o que entra aqui agora nas ações essenciais é o direito à saúde sexual e reprodutiva e a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Então aí vem a integração com o antigo saúde e prevenção nas escolas, que muitos municípios têm, e que já tem uma prática de trabalhar isso dentro da escola, que deve ser integrado às práticas de trabalho do programa Saúde na Escola, bem como a questão da prevenção do álcool, do tabaco, do crack e outras drogas, que é um desafio para todos nós. Acho que das estratégias de educação alimentar eu já falei, aqui pode incluir também, que é bem interessante, além das hortas, a questão das oficinas culinárias, que os alunos maiores gostam muito e que pode incluir pais, enfim, e ser sistemático dentro da escola ou de algum espaço escolar. Adolescentes também gostam bastante dessa estratégia. Então, é bem bacana. Aqui tem alguns exemplos só, formação permanente de cozinheiras, também é importante que nós vamos estar promovendo a questão de saúde, né, e prevenção de algumas questões ligadas à higiene e que são importantes para trabalhar com as cozinheiras das escolas. Aqui uma atividade realizada pelas nutricionistas do Centro de Saúde, uma aula de culinária realizada na escola. Uma maneira de trabalhar a alimentação saudável é levar as crianças numa feira, ensinar eles a reconhecer. Hoje é muito comum que eles não reconheçam algumas frutas, verduras e legumes. Fazer saladas de frutas na escola, eles gostam bastante, né? Aí você já trabalha a questão da higiene, da limpeza das frutas, enfim, da adequação para manusear alimentos, e eles também aprendem o sabor das determinadas frutas. Já terminando um pouquinho aqui das ações optativas que tem no ensino fundamental e médio, é identificar sinais de alteração de audição e linguagem oral, aí é a percepção do próprio professor, e aí encaminhar sempre
ou discutir o caso lá com a atenção básica, com a equipe de saúde da família, e lembrar que essa porta de entrada é pela atenção básica e a orientação é a partir da equipe de saúde da família. Também entra aqui como optativa as doenças negligenciadas ou doenças em eliminação, como hanseníase e tuberculose. Em alguns municípios é mais prevalente, algumas eumentíases. É importante de lembrar que isso também deve ser percebido e é necessário que o serviço de saúde esteja presente, identificando ou acolhendo essa demanda. Dentro principalmente do adolescente, interessante é trabalhar a educação entre pares. Os adolescentes são ótimos formadores de opinião, pode exercer um protagonismo juvenil e pode ser ótimos assessores dentro da escola para trabalhos entre grupos, rodas de conversa, enfim, entre eles e com eles, né? Eles têm bastante habilidade de fazer isso. Utilizar a caderneta do adolescente, que eu acredito que até o final do ano a gente vai receber uma caderneta de adolescente para cada adolescente do nosso estado, e ela tem temáticas e é um excelente instrumento para estar trabalhando com eles e eles próprios estarem trabalhando. Dentro das ações optativas do ensino fundamental e médio, entra a atividade física e práticas corporais na escola e no lazer, na comunidade, saúde ambiental e desenvolvimento sustentável, prevenção de violências e acidentes. Aqui dentro da promoção de saúde mental entra a questão do jovem protagonista, de ele estar nos auxiliando através até de administrar pequenos conflitos no ambiente escolar. A ajuda deles é bem importante, mas requer também algum tipo de formação para que eles tenham mecanismos de fazer esse trabalho dentro da escola. Sempre, lógico, assessorado por algum professor, e um início importante pode ser o próprio Grêmio Estudantil na escola, promover o Grêmio Estudantil, porque aí é um caminho que ele aprende a se comunicar, aprende a ter alguma diretriz, alguma meta, e assim você vai envolvendo ele nessas questões de saúde. Pode ser feito, é importante que os temas estejam incluídos no plano político-pedagógico, como eu já falei lá no início, esses temas de saúde sexual e reprodutiva. A implantação da caderneta também já comentamos, e fazer alguns espaços de mostra, de fóruns, de seminários, que eles possam se colocar, que você possam trazer formação para esses professores, para esses educandos, algumas temáticas como a questão da droga, da violência, da cultura de paz e da saúde sexual e reprodutiva. É importante que todos da comunidade escolar, e não só determinado professor, enfim, saiba abordar, porque às vezes é num momento que você tem com algum aluno, com algum grupo de alunos, tem já um acesso de confiança e ele vai procurar você e você não sabe informar, né? Minimamente orientar e aí combinar como é que vai ser esse acesso, enfim, se for necessário o serviço de saúde. Dentro da promoção de saúde mental, nós também temos, da mesma forma que na creche e na pré-escola, a discussão que pode ser a partir de um GTI local, e alguns profissionais que achem necessário, tanto saúde e educação, profissionais de DAF, de desenvolver algumas estratégias de demanda da escola, ou individual ou coletiva, ou casos de violência na escola, alguma demanda individual de aluno que não está aprendendo. Enfim, isso tem que ser construído também. A questão do adolescente, já falei, grupo entre pares para fomento da participação do aluno. Aqui também já comentei como que você pode construir, planejar fluxos quando demandar atendimento individual de algumas crianças e adolescentes a partir da atenção primária. Finalizando, então, a questão da educação permanente, às vezes eu tenho várias perguntas nesse sentido, mas a educação permanente é todo aquele momento que resulte em capacitação. Então, quando vocês forem informar lá nas suas metas que saúde e educação tem que atingir, nas informações do Programa Saúde na Escola, vocês podem contar todos os movimentos que vocês fizeram, curso, oficina, a própria reunião do GTI, porque é
é uma formação de vocês, é um encontro de vocês que vocês estão planejando. Então, isso também é considerado como formação. E aí os temas, alguns são obrigatórios na formação, que é o que a gente já tem lá no componente 1, a vigilância alimentar e nutricional, alimentação saudável, direitos sexuais e reprodutivos, e a questão do álcool, tabaco, crack e outras drogas. As optativas aqui eu acho que eu não vou falar, mas muitas das optativas que entram aqui, elas acabam já entrando como demandas das essenciais. Os registros das ações, só rapidamente, para monitoramento, eles vão ser no ESUS. Eu coloquei aqui nos slides os endereços de acesso. E o componente 2 e 3 é no CIMEC. O CIMEC está abrindo agora, mas ele ainda não tem a versão nova, então não adianta tentar colocar informação agora. E do ESUS já está disponível na página do Ministério da Saúde, na página do ESUS, a nova versão do CDS, do Coleta de Dados Simplificada, e do PEC, tá? Que é o prontuário eletrônico. Então, existe todo um processo para seguir lá, tem que baixar essa nova versão. Infelizmente, é ela que vai transmitir agora para o Ministério da Saúde e vai transmitir do CDS para o outro, para a versão do prontuário eletrônico. Aqui estão algumas orientações que vocês podem acessar para ter uma orientação melhor. Também quero dizer que todo esse processo do ESUS, nós temos que ter um pouco de calma, porque ele está sendo implantado ainda. Muitas dúvidas nós temos, as áreas técnicas também têm. Então, infelizmente, muitos problemas que vão aparecendo, eles vão sendo consertados ao longo do ano. Aqui é a carinha lá do site, que vocês vão ver o passo a passo agora para essa última versão, que foi lançada dia 28 do mês passado. E era isso, então. Agora a gente fica à disposição para os questionamentos e perguntas. Siderópolis perguntou: como fazer o teste de olhinho em menor de 5 anos? Então, tem necessidade de um treinamento, de uma capacitação. As equipes de saúde às vezes não estão habilitadas para isso. Existe a necessidade de um oftalmoscópio e, assim, não é uma ação nova, ela sempre deveria ter sido feita no acompanhamento de crianças e a gente vê que não é realizada. Então, essa recomendação é bastante importante, ela deve ser incluída na consulta de puericultura, e aí tem que convidar alguém para fazer essa capacitação para pediatra, para a equipe de saúde da família. Aí vai ter que ser um médico, porque existe uma habilidade um pouquinho de reconhecimento de algumas estruturas que o médico é que vai ter. Videiro perguntou: as ações do PCE devem iniciar no próximo ano? Não, as ações do PCE devem iniciar a partir da adesão, que foi em junho, julho. Só que o tempo para a informação vai vencer, né, de um ano, em junho, julho do ano que vem. Então, vocês podem organizar algumas esse ano, né, e podem planejar algumas para o ano que vem. Só lembrando que o repasse de um percentual do recurso está diretamente ligado à informação ainda esse ano, né, no percentual de informação esse ano. Então, vocês podem estar programando isso, nós temos aí algum tempo, mas não deixem tudo para o ano que vem. Acho que o que der para ser feito esse ano vai fazendo, e aí pode deixar alguma coisa para o ano que vem. Arvoredo diz que não realizam a adesão do projeto Olhar Brasil porque não tem oftalmologista no município e gostariam de saber mais informações sobre o projeto. Eu falei um pouquinho. Acho que é uma dificuldade bem grande. O oftalmologista não tem só no município de vocês que tem essa dificuldade, é o Brasil inteiro, né? E nós estamos, enquanto Secretaria de Saúde, discutindo isso para que possa assessorar vocês melhor. Mas é o que eu falei, não precisa fazer adesão ao Olhar Brasil, só que com adesão vocês têm um recurso. Se tiver algum município perto que tem algum tipo de serviço já estruturado, o gestor deve procurar uma parceria com ele, que aí esse município pode fazer adesão, receber as crianças de vocês, e aí o recurso, vocês vão como parceiros nessa adesão, e o município vai como um município que
está fazendo adesão vai como gestor, é ele que vai repassar o recurso financeiro. Iraceminha gostaria de saber quando o CIMEC vai estar liberado para editar as ações. Bom, eu também não sei. Ele abriu fazem 2 dias. Eu também já questionei isso no Ministério, porque se vocês entrarem, ele ainda está no formato do ano passado. Eu acho que eles estão atualizando. Eu sei que a educação, ela precisa informar várias coisas que não são só do saúde na escola, no CIMEC, então eu acredito que no máximo em outubro isso esteja sendo resolvido. Aí o componente 2 e 3 vai ser informado no CIMEC. Doutor Pedrinho perguntou quando as informações da coleta de dados podem ser mandadas, se é para ser mandadas pelo ESUS ou pelo CIMEC. Pelo ESUS, tá? Aí eu acho que vocês vão ter algumas dúvidas, porque tem que baixar essa nova versão, lá vai ter procedimentos coletivos, e vocês já vão informando. É importante que tenha o cartão SUS da criança, porque tem que ter o cartão SUS, o nome e o cartão SUS tem que digitar, depois o sistema vai salvando. Quando você for fazer outra ação, você não precisa digitar de novo, você pode copiar e colar essa lista de crianças que já foram digitadas. Mas já pode baixar a versão atual e enviar para o Ministério. Iraceminha disse que o ESUS está com problemas, que essa versão não está deixando transmitir os dados. Então, isso é bastante recente. A versão anterior, ela não transmite mais os dados. O que foi transmitido já foi. A versão atual, que foi lançada dia 28, apareceu na página dia 28 de agosto, ela já vem com CDS e o PEC, que é o prontuário eletrônico. Você vai ter que baixar os dois, alimentar o CDS e depois importar para o PEC e o PEC que exporta para o Ministério da Saúde. Tá? É importante que vocês entrem lá no site e vejam as telinhas com passo a passo, porque é meio chatinho e difícil de entender mesmo. Mas tem que baixa os dois, informa no CDS, exporta para o prontuário eletrônico e depois que exporta para o Ministério da Saúde. Arabutã perguntou quando o município vai receber os recursos. Então, os recursos, que é o 20% que deveria ser mandado, a informação que eu tenho, que já está pronta a portaria, deve ser repassado nesse mês ou mês de outubro, tá? É para bem breve. Eu vou aproveitar para esclarecer, Iraceminha, a questão do erro. É importante que vocês, então, como a gente sempre orientou, façam um print screen da tela e encaminha para a gente, que a gente encaminha para o setor de informática do Ministério. Infelizmente, eu acredito que possa estar tendo problemas, porque essa versão, ela está aí há uma semana, né? 3, 4 dias, então é bem complicado ainda. Reviso perguntou se eles podem usar o recurso financeiro do programa para contratação de oftalmo para atender os alunos. Infelizmente não, porque assim, todos esses programas do Olhar Brasil, eles vêm mais ou menos assim, para motivar, né, eles vêm para motivar os municípios e os estados que se organizem na questão da atenção visual. Então, e o dinheiro do programa Saúde na Escola não seria para isso, né? A outra ferramenta seria o Olhar Brasil, que tem um recurso agora integral, que paga direitinho, paga até adiantada a primeira após a adesão, e depois nós vamos ter a possibilidade do consultório itinerante. Mas acho que é um caminho longo aí da gente tentar suprir essas deficiências que são do Brasil inteiro. Benedito Novo perguntou onde pode ser gasto o recurso do PCE. Vocês têm que, primeiro, como ele é um recurso da atenção básica e ele entra como PAB variável, vocês têm que consultar lá no seu município como que é a questão do gasto, o que é possível gastar com esse dinheiro sem ferir a questão de ter problema com o Tribunal de Contas. Então, como isso não é uma coisa que é uniforme em todo o país, é importante que vocês vejam o que a atenção básica recomenda que se gaste, tá? Mas ela não deve ser para a contratação pessoal. Até emergencialmente, né? Pode acontecer, mas como os serviços eles têm que ser mantidos, a orientação é não gastar com profissional. Mas pode comprar
materiais, equipamentos que sejam para a equipe de saúde da família, que vocês possam levar para a escola. Também material educativo, folders, cadernos, enfim, material educativo que seja demanda de vocês. Mas sempre lembrar que é para a equipe de saúde que beneficia a escola. Tá? E tem que obedecer a regra do fundo de cada local. Tá? Isso que é importante a gente saber. E de novo, gostaria de saber como está o Olhar Brasil em Santa Catarina. Bem, a gente tem adesão de vários municípios. Né? E nós temos lá na Secretaria de Educação do Estado um grupo condutor dessa questão da oftalmologia, que não discute só a questão do acesso às crianças e adolescentes à oftalmologia, mas que possivelmente a gente possa orientar e ajudar mais vocês nessa questão. Garuva perguntou quando eles vão receber os kits, se algum município já recebeu. No início do PSE, das primeiras portarias, 2008, 2009, vários municípios receberam. De lá para cá, o Ministério da Educação, que é quem deveria prover esses kits, teve vários problemas de licitação. Então, agora estão vendo algumas alternativas, mas eu não quero dizer, assim, não tenho notícias efetivas de que isso vai chegar a curto prazo. Então, por isso, assim, se vocês precisam de instrumentos, de balança, de antropômetro, vocês podem estar utilizando o recurso da saúde na escola, inclusive para as ações de saúde bucal, tá? Acho que isso é importante. O que tem de certeza é a questão desses cadernos, que eu acho que vão ser mais ou menos 15 cadernos, que vão fazer toda essa orientação da questão da construção no território do Programa Saúde na Escola. Pessoal, gostaria de agradecer a participação de todos e também da palestrante Jane. Eu conto com a participação de vocês nas próximas webconferências e agora eu deixo a palavra para a Jane para que ela possa se despedir de vocês também. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a resolver algumas das dúvidas e ajudar vocês a questão da implementação e da implantação do Programa Saúde na Escola em cada território de vocês. Nós estamos à disposição lá na Secretaria de Saúde, eu deixei o e-mail aí. Eu acho que sempre que vocês tiverem dúvida, liguem para a gente. Eu acho que as questões do ESUS que são preocupantes, eu diria que não se preocupem tanto com isso, se preocupem efetivamente de fazer as ações que o Ministério sabe, que o programa é novo, enfim, não vai fazer exigências a curto prazo. Ok? Então, muito obrigada.